diferentemente do que aponta o plano de bacia do Rio Passo Fundo, que indicou lá em 2012 o Rio Passo Fundo dentro de uma classe 2, a última avaliação da qualidade da água indica que o mesmo rio se enquadraria hoje em classe 4. O que isso significa é o que vamos detalhar no programa desta semana no Estúdio 4. Com a gente, a bióloga e coordenadora do projeto Rio Passo Fundo, Flávia Biondo, o presidente do Comitê do Rio Passo Fundo, Claudir Luiz Alves, e o presidente do Grupo Sentinela dos Pampas, o GESP, Paulo Cornélio. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje a gente tem um pouquinho de tempo maior, não é, Flávia, para explicar. Primeiro, o que é o projeto Rio Passo Fundo e entender o que é essa indicação de classe 4 para a qualidade da água do rio. Muito bem. O projeto Rio Passo Fundo é uma proposta que tem o objetivo de sensibilizar a comunidade, a sociedade em relação à bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, né? Os seus potenciais, principalmente, e, é claro, os problemas que a afetam. Foi desenvolvido desde 2017 pelos museus da Universidade de Passo Fundo. Então, através do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, o Histórico Regional e o Museu Zoobotânico Augusto Rusk. E também com o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. O que a gente fez? Nós trabalhamos com mapeamento de potenciais informativos da bacia e através de edital e, ao mesmo tempo, através das expedições que visitaram alguns municípios. A bacia tem 30 municípios, nós visitamos 9 municípios, os que margeiam o Rio Passo Fundo, selecionados aí então, e através dessas visitas, além de conversar com a comunidade, perceber como que a comunidade se relaciona com o rio, foram feitas algumas análises de água. Então foram coletadas águas dos afluentes do Rio Passo Fundo em cada município visitado. E através dessa coleta foi feita então a análise química, né, e biológica, analisando aí os bioindicadores que existem nessas águas. Então, se elas são mais poluídas, é menos biodiversidade, são os bioindicadores macroinvertebrados que têm mais resistência que aparece. E quando a qualidade é um pouco melhor, então aparece mais variabilidade e alguns macroinvertebrados que só conseguem viver em águas mais limpas. Essas análises foram feitas aqui pela Universidade de Passo Fundo. Isso. Quem fez a parte química foi a engenharia ambiental, através, né, do ETAMB, que é o grupo lá organizado, e a parte biológica foi através do MUSAR. Trocando em miúdos, o que foi encontrado na água que foi analisada? Bom, foi encontrado que os nossos afluentes, né, que desaguam no Rio Passo Fundo, possuem uma condição muito ruim de sua qualidade de água. Então, muito pouca biodiversidade. Só destacamos de menos poluída, né, o Arroio Miranda, no ponto onde coletou, e nas proximidades do Parque Municipal da Sagres, em Pontão. As demais águas, todas com condições muito ruins, de muita poluição. Bom, Claudir, essa indicação para a classe 4, o que isso significa para que o nosso telespectador possa entender? Porque em 2012 o Rio Passo Fundo foi classificado dentro do nível 2, que é um nível bom. Mas a indicação para a classe 4, o que isso significa? Assim, o estudo feito então em 2012, ele indica, para a gente entender, a CONAMA 357, ela tem 5 classes, né? Então, da classe especial, classe 1, 2, 3 e 4, sendo que classe especial seria a melhor qualidade e a classe 4 seria a pior qualidade. Então, a gente teria, a classe 4 seria somente para navegação e harmonia paisagística, né? Então, seria a pior qualidade da água que a gente tem. Para consumo, então, nem pensar. O correto seria não utilizar para consumo humano uma água com classe 4. Então, pelas indicações das análises realizadas agora pelo projeto Rio Passo Fundo,
a grande maioria das análises indicam classe 4. Quando a gente olha isso, a gente já percebe de antemão que é lançamentos de efluentes, quer ele industrial, quer ele urbano, esgoto, né? Esgoto sanitário, então e também de origem animal, né? Então a gente tem isso bem claro. As indicações que a gente tem dentro do plano de bacia fala do esgotamento sanitário na bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo em Passo Fundo, principalmente Passo Fundo e Erechim, que são os grandes centros. Não fala de tratamento de esgoto nos demais municípios pertencentes à bacia, então a gente já tem um problema. Também dentro do plano de bacia indica que a gente tem um problema de quantidade de água, então a gente teria problemas em 3 unidades de gestão das 5 dentro do plano de bacia, e agora com esta indicação das análises realizadas pelo projeto Rio Passo Fundo, a gente já tem um outro problema que é qualidade. Então a gente tem problemas quali e quantitativo dentro da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. Uhum. Agora, Paulo Cornélio, quando o GESP recebe uma informação como essa, que tipo de sentimento se tem, não é? Porque parece que nada deu certo, todo o planejamento que estava indicado para melhorar a qualidade da água do Rio Passo Fundo não funcionou. Com muita tristeza, né, Zumara? Primeiro, além da muita tristeza, muita preocupação, né? O relatório que foi apresentado e que foi feito esse estudo pela Universidade de Passo Fundo mostrou-se em 2 classificações, de ruim para muito ruim, né? Não mostrou nem mediano, e isso mostra-se claramente que durante todos esses últimos anos nós não conseguimos realizar uma recuperação razoável ao Rio Passo Fundo e os seus tributários, os seus afluentes. O Comitê de Bacias Hidrográficas tem uma responsabilidade de 30 municípios. Nós temos que discutir isso com profundidade, aonde que nós estamos falhando, apesar que a nossa organização já tem uma avaliação sobre isso, mostrou-se claramente que tanto o Comitê de Bacias não fez seu papel de forma adequada, os conselhos municipais não fizeram seu papel adequado, as administrações municipais não se sensibilizaram nesses últimos anos, tentando recuperar ou fazer planejamento ou até projetos de governos, de estados, vamos dizer, projetos a nível de municípios tentando recuperar as nascentes, as matas ciliares, né, a questão do tratamento junto com a Companhia Rio Grande de Saneamento, que há um índice muito grave de coliformes fecais, né? Ao mesmo tempo, mostrou-se também a questão da falta de cobertura florestal, porque a cobertura florestal é um elemento importante para amenizar os impactos junto ao rio, né? Então, assim, esse estudo vai dar uma boa discussão dentro do comitê de que forma nós poderemos planejar, mas mostrou-se que até esse momento nós não fomos suficientemente eficientes. Perante a sociedade, o nosso esforço foi realmente muito pequeno, foi muito grande para um resultado muito pequeno, né? Então nós vamos ter que fazer um estudo mais aprofundado, vermos de que forma nós podemos sensibilizar, principalmente a nível político. Eu acho que o viés da informação que nós temos hoje já um dado técnico-científico muito consistente. É consistente esse trabalho que foi feito, agora nós temos que dar um resultado final para isso. E aí que vai ser o nosso desafio, de que forma nós poderemos fortalecer o comitê. Por exemplo, a presença das prefeituras municipais dentro do comitê é muito fragilizada. As câmaras municipais é muito fragilizada. A sociedade civil ainda está presente, mas os outros elementos, as universidades estão presentes também, mas os outros atores importantes dentro do comitê não fazem a sua presença. E não fazendo a sua presença, não tem conhecimento desses dados e não tem ações práticas frente a isso. E também a população, ela tem que estar mais enganjada, mesmo com o esforço que nós já fizemos a nível de educação patrimonial, a nível de educação ambiental, frente a todos esses problemas.
é um documento muito importante, né? E que nós vamos ter que fazer com que esse documento realmente esteja um impacto maior, tentando recuperar esse passivo significativo que nós tivemos agora, né? Agora, Claudir, o Paulo fala que também houve falhas por parte do comitê, mas qual foi a dificuldade encontrada pelo comitê para implementar ações que eram necessárias para evitar que essa indicação chegasse a esse nível preocupante? Então, o estudo realizado que teve início em 2010, ele fez o diagnóstico e o prognóstico. A gente não tem as etapas que seriam os planos de ações. Então, o que a gente precisa de ações para atingir, para que a gente consiga, então, atingir as metas determinadas pelo enquadramento. Então, se o enquadramento está nos dizendo que nós temos que ter classe 2, a gente vai ter que realizar algumas obras, algumas atividades que entram nesta questão que o Paulo fala, da recuperação da mata ciliar, da implementação do esgotamento sanitário nos municípios. Então, as próprias instituições presentes ou membros do comitê precisam também entender que isso vai gerar um custo para a sociedade, vai gerar um custo para o Estado, né? Então, quando a gente olha isso, a gente percebe, a gente tem falta de água, né? Em seguida, a indicação dentro do plano de bacia é que para 2020 a gente tenha falta de água, e agora a gente tem a questão da qualidade, que está em debate agora, mas que até hoje as instituições, o governo do Estado, na verdade, não entraram... Não despertaram para essa gravidade do problema. Não entraram para dentro do problema, né? Então, a gente vive, eu falo sempre isso, que a gente vive uma constante crise hídrica aqui, né? Mas que isso parece que não é importante. Não é importante. Então, esse é o nosso grande problema. Se a gente vai ter problemas no futuro, isso é quase certo, né, em função da quantidade, e agora a gente está com esse problema da qualidade, e quanto mais a gente esperar, maior será o custo, né, maior será o desgaste do próprio comitê na relação com a sociedade, em função, olha, já está anunciando que vai faltar, agora está anunciando que a qualidade é inferior. E a gente está falando de 2020, que é daqui a 2 anos, não é, Claudir? É rapidinho. E esse estudo é um estudo já realizado e nós já divulgamos há 4 anos atrás, Omara. Então, a própria, eu estou interrompendo um pouquinho, mas a própria Sociedade de Passo Fundo, os órgãos efetivos que fazem as ações, como o CDL, a CISA, enfim, todos esses organismos não se despertaram por esse fator. E esse é um fator não só do consumo humano, é a questão da economia do município. Ele está intrinsecamente relacionado com a questão da economia. E nós não conseguimos também sensibilizar as forças vivas da sociedade frente a esse problema. Porque hoje nós já tínhamos a questão, como o Claudir falou, da questão da quantidade de água que nós temos para a população, que é um problema. Além da qualidade, agora nós temos a questão, além da quantidade, nós temos um grave problema que é da qualidade. Então, os 2 problemas agora maiores sobre a questão dos recursos hídricos já está despertado e já está mostrado para a população. Junto com isso, nós não podemos esquecer que o município de Passo Fundo tem a responsabilidade maior frente a isso. Por quê? Porque é o município maior dentro da bacia hidrográfica, é o maior impacto que nós temos, e o município não tem feito seu papel. Nós temos batido constantemente que o município deveria ter um departamento dos recursos hídricos, pessoas responsáveis, com concurso público, técnicos, trabalhando para isso. Não conseguimos sensibilizar a administração municipal também, que é um fator extremamente nocivo para nós conseguirmos recuperar. E aqui em Passo Fundo, além dos tributários que foram feitos, foram 28 pontos, né, Flávia? Alguns pontos em Passo Fundo têm um índice alarmante de coliformes fecais. Vamos falar desses pontos aí, mas depois do intervalo a gente volta em seguida. O resultado da análise da água do Rio Passo Fundo em debate no Estúdio 4 desta semana.
Flávia, vamos falar um pouquinho mais sobre esses pontos onde foram coletados a água e o resultado de cada um deles. Teve algum ponto, o Paulo falou que aqui próximo à cidade de Passo Fundo, os níveis de contaminação são bem maiores do que em outras regiões. Quais outros pontos críticos? Bom, nós trabalhamos com afluentes, sempre o mais próximo de nascentes e o mais próximo, então, tanto na área rural e quando também dentro das cidades. Em Passo Fundo, a gente trabalhou então com o Arroio Miranda e o Santo Antônio, né? O Arroio Miranda apresentou um pouco menos de preocupação de poluição, então nós vamos de poluída a muito poluída, então o Arroio Miranda, num dos pontos que a gente trabalhou, apresentou como poluída e em outro muito poluída. E o Santo Antônio foi, né, em todos os pontos com muita poluição. E o que a gente fica também sensibilizado em relação aos municípios menores, que a gente pensa que vai ter uma melhor qualidade. A qualidade é melhor. Porque é menor, é menos pessoas, mas as condições, tanto na área rural quanto na área urbana, foram as mesmas, de muita poluição. O que se destacou aí é a importância, então, dessas pequenas iniciativas, né, de alguns municípios e até mesmo a gente pensando no Arroio Miranda, ele vem de uma certa região um pouco mais cuidada, né, com um trabalho mais realizado aí nas cabeceiras do Rio Passo Fundo e na região de Pontão, né, ao redor de uma unidade de conservação. Então, a gente, mais uma vez, a natureza vem comprovar, né, a importância da preservação, de ter áreas protegidas. Uhum. Então, nesse sentido, pensar que nós precisamos fazer algo, né, que é necessário que se tenha. Através do projeto Rio Passo Fundo, estamos com as exposições, né, no Museu Zoobotânico e no Portal de Linguagens, ao mesmo tempo que logo estaremos com exposições itinerantes que vão até os municípios e vão levar essas informações. Que são importantes, não é? Que são importantes. Então, o nosso papel é esse, de informar e de sensibilizar, para que a sociedade se organize e participe mais, né, do comitê, se envolva com propostas que traga essa preocupação para dentro das suas discussões políticas, né? Que eu já não vejo assim como custo, né? Mas sim investimento. Por isso vai resultar, né, no futuro em melhor qualidade de vida para as pessoas. Agora, Claudir, a indicação para classe 4 não significa que ele vá ser categorizado ali como classe 4. Ele se mantém ainda dentro da classe 2. Sim, o enquadramento ele é realizado e ele se torna lei. Né? Então, hoje, para alterar a categoria ou as classes de água, a gente precisa, então, teríamos que ter a revisão desse plano e, na revisão, ter a solicitação para revisar o enquadramento também, né? Mas isso quem define é a população, né? Então, as plenárias ou as audiências públicas que irá definir isso. A gente tem que ter a consciência que para a gente atingir a classe determinada, então, pelo enquadramento, que a grande maioria, na verdade, é classe 1, nem é classe 2, a gente precisa, um trecho do Rio Passo Fundo na saída de Passo Fundo é classe 2, o restante da bacia hidrográfica ela é quase toda classe 1. Para a gente atingir essas metas, a gente precisa um aporte econômico para isso. Este é o principal. E a gente está falando de quanto? Isso não tem valor, não tem valores, porque a gente não tem assim um estudo dizendo quais os planos de ações que a gente ainda tem que fazer. Né? Então, se sair a indicação, por exemplo, de construir estações de tratamento de esgoto, isso gera um montante. Né? Se sair a indicação de, olha, vamos fazer um outro sistema que seja menos eficiente na remoção de matéria orgânica, tem um custo menor, depende muito daquilo que a gente pretende. Um dos grandes problemas desse enquadramento com a grande maioria classe 1 é que para o lançamento do efluente teria que ser classe 2, né? Então, o lançamento do efluente já fica prejudicado. Então, as ações para a gente atingir esta meta, então essa meta de classe 1 dentro que está determinada dentro do plano de bacia, ele terá um custo e esse custo ou será o Estado que vai bancar ou as instituições que vão bancar, as ações que a população faz é que vai melhorar a qualidade da água.
enquanto a gente não tiver os planos de ações definindo quais as ações serão as prioritárias, a gente não tem como estimar um custo. Olha, eu tenho um custo de X milhões de reais para atingir a meta estabelecida pelo enquadramento do plano de bacia. Tá, mas hoje você tem duas realidades. Primeiro é a realidade da análise do química e biológica da água, que indica uma classe 4. E a outra é a classificação em classe 2. Isso. Pois é, mas e aí? A qualidade da água ela está ruim, mesmo que a classificação dela seja 2, não é isso? Isso, mas a gente precisa, então, entender que para alterar essa qualidade da água, a gente precisa fazer ações. Um exemplo característico, esgotamento sanitário em Passo Fundo, que tem só 27% ainda. Que tem 27%, a gente tem redes instaladas e precisando, então, terminar algumas obras para chegar a 50%, o que já é elevado para um nível do Estado que é 15%. Né? Então, isso melhorou, na condição de 2010 para cá, melhorou. Precisa trabalhar para a questão do esgoto sanitário em Erechim também, através do arroio do Rio Tigre, que é um dos afluentes da bacia hidrográfica. Então, são situações N que precisam ser estabelecidas. Hoje, a gente está tentando, então, via resoluções do CRH, fazer a inclusão das associações de municípios, trazer, então, as associações de municípios como integrantes dos comitês de bacia, para a gente melhorar esse acesso aos municípios. A gente tem, sim, dificuldades para manter reuniões com a administração municipal. A gente tem esse problema, então, detectando isso, a gente trabalhou no CRH para que a gente altere a composição dos comitês, trazendo, além das prefeituras, as associações de municípios. O grande problema está na sensibilização dessas comunidades e poder público, é isso, né? Exatamente. O grande entrave, né? Isso, e junto com isso tem um processo fiscalizatório também, que faz parte desse pacote de medidas que nós vamos ter que tomar, né? Tá, eu queria saber de você o seguinte, ó, é possível que sem nenhuma ação mais técnica ou burocrática se consiga mudar a qualidade da água do rio? Nós temos uma proposta que estamos apresentando no comitê e o comitê é um pouco resistente a isso. Primeiro, trabalhar junto com o Ministério Público Estadual. Esse é o grande elemento fundamental na nossa visão como Sentinela dos Pampas. O Ministério Público há já um trabalho a nível de Estado, onde que ele está trabalhando com diversos comitês de bacias e já houve avanços significativos. O Comitê de Passo Fundo está um pouquinho resistente a isso. Conseguimos agora, nessa última apresentação, sensibilizar os integrantes do comitê e nós vamos entregar esse documento ao Ministério Público de Passo Fundo para tentar formar um grupo maior para nós formalizarmos uma ação em conjunto, Comitê de Bacias e Ministério Público. Porque Zumarã tem um fator muito importante. Nós temos uma ótima legislação. Tá? Nós não precisamos procurar novas legislações. Aliás, o Brasil todo, não é? Exatamente. Não falta são leis, né? Nós temos, essa legislação ela foi construída pela sociedade civil junto com diversos organismos. O que nós temos que fazer é que a legislação seja cumprida. E isso o comitê tem que fazer esse papel. Então, não há necessidade nenhuma de nós procurarmos uma nova ideia. Né? O que nós temos é que garantirmos o que nós já construímos e fazer com que ela seja efetivado. E foi como tu falou, os órgãos públicos não estão sensibilizados. A gente tem isso muito percebido dentro dos comitês de bacias e isso não é Passo Fundo, é todos os outros municípios. Tem alguma relação com a crise financeira que as prefeituras estão passando? Não, existe também a questão da cobrança da água que nós vamos ter que reformular essa discussão, que é a Agência Nacional das Águas, a Agência Nacional do Estado, aonde que nós vamos ter que ter um organismo, porque isso já é legislação, porque hoje nós pagamos somente o tratamento da água. Nós não pagamos a água nunca está sendo paga. Evidentemente que isso vai, no momento da cobrança, ninguém quer uma nova taxa, e não é taxa, mas ninguém quer uma nova cobrança, mas isso nós não podemos não ter essa discussão já efetivada. Sim. Junto com isso nós vamos ter recursos públicos, né? Recursos para os investimentos. E se o poder público municipais e estaduais estiverem realmente comprometidos junto com o Ministério Público, nós poderemos avançar. Nós não vemos outra forma
sabe? Se não tivermos o Ministério Público junto conosco, fazendo garantir o que a legislação já comporta há muitas décadas, né? A Constituinte, a legislação do Código Florestal, o CAR rural, que tem que ser visto com maior segurança e com maior ímpeto junto com os governos, tanto aí municipal seria via estadual. judicial, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que não seria nem tanto uma questão judicial, mas um termo de ajustamento de conduta com todos os atores da bacia hidrográfica, fazendo com que o plano seja cumprido. Eu acho que esse é um elemento bem importante. Claudir. A gente tem, na verdade, a gente não tem só o problema da qualidade da água, a gente tem hoje municípios que incentivam o loteamento no entorno da barragem, que é problema também. A gente tem uma série de fatores que está implicando desde caça predatória, pesca predatória. Então, N situações que a gente percebeu durante as expedições do Rio Passo Fundo, da qual eu fiz parte. Então, são situações que a gente precisa melhorar, né? A questão de mover o Ministério Público ou não, não é que a gente não queira. A gente não pode judicializar todas as ações, porque aí perde a função do comitê também, né? Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido. Algumas coisas sim, outras coisas a gente tem que resolver via comitê, no diálogo, no debate entre os integrantes lá que fazem parte da plenária do comitê. E a gente, enquanto comitê, trouxe nas últimas reuniões a questão da qualidade da água através dos agrotóxicos, trouxe agora esse tema da qualidade da água via matéria orgânica realizada pela universidade através do projeto Rio Passo Fundo. Então, a gente tem trazido esses debates, é papel do comitê trazer essas demandas para o debate. E claro, a crise financeira dentro do Estado, ela atrapalha quando a gente precisa fazer um plano de bacia ou a etapa final do plano de bacia, e isso demanda recurso. E também para as ações posteriores, não adianta a gente ter o plano de bacia completo e não ter ações posteriores, a qualidade da água vai permanecer como está. Mesmo. Agora, para finalizarmos, você como bióloga, se cada cidadão fizesse a sua parte, a gente poderia ter um pouquinho melhor, não é, a nossa qualidade da água do Rio Passo Fundo. Me parece que é uma ação individual também, né? Com certeza, o envolvimento de todos nesse processo do cuidado com a água. Não dá para a gente, como biólogo, entender, né, como não ver a água como o principal potencial de desenvolvimento de um município, de desenvolvimento de uma região. Se nós não temos água, né, é a preocupação de Passo Fundo, da quantidade de água que temos, como vamos projetar o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, e que não vai parar aí nos 200 mil habitantes de crescimento. Então, que cada município e que cada pessoa analise a sua parte nesse processo, e pequenas ações, né, já fazem grandes diferenças. Então, lá o cuidado no meio rural, de dar o tratamento correto nos efluentes e na proteção das águas, das nascentes, né, é fundamental para a sua própria propriedade e, consequentemente, né, e os municípios, as cidades também. Muitos potenciais nós temos na bacia do Rio Passo Fundo. O projeto levantou muitas coisas interessantes, né? E agora, como que estão sendo tratados esses potenciais, é necessário repensar. Pois é, o simples fato de não jogar lixo no chão já ajuda muito, não é? Obrigada pela participação de todos vocês. Se você quer rever este ou outros programas, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.